ao novo episódio, Novo Olhar. E esse episódio está recheado de coisas interessantíssimas. Nós temos convidados aqui para falar de um tema até polêmico, mas de muito interesse de vocês, que é a reforma tributária. Vocês sabem que estamos aí bem no meio do furacão, do olho do furacão, podemos dizer. Ano que vem já começa o período de transição dessa nova reforma tributária e queremos hoje falar como isso pode afetar seus negócios e como você pode prevenir, mitigar riscos até. Então não percam, assistam do início ao fim e caneta e papel na mão para anotar as dicas preciosas. Paulo, quem temos hoje? Temos especialista hoje de direito tributário. Falta menos de um mês para começar a entrar em vigor a reforma tributária. Acho que é um assunto que desperta curiosidade de muita gente, desperta interesse, preocupação para outros e para alguns desperta até pânico, porque tem gente que ainda não está preparado. Pois é. E como dizem os americanos, de duas coisas a gente não foge na vida. Da morte e dos impostos. E agora, mais do que nunca, o imposto vai pegar todo mundo. Nós temos aqui hoje para falar com a gente, especialista em direito tributário, Carlos Eduardo de Toledo Blake. Sócio da Elcio Reis e advogado associado lá do Rio de Janeiro. Doutor Cadu. Isso, Cadu para os amigos, né? Muito obrigado pelo convite, para a gente poder explanar sobre esse tema tão ainda desconhecido para o grande público, para a grande parte dos empresários, que vai afetar a vida deles e muito, né? Eles não sabem ainda a extensão do efeito da reforma tributária. Então vai ser um tema interessante aqui para a gente debater todos nós. Muito legal. Temos também aqui participando com a gente uma pessoa já que caminha aqui junto com a Jó já há bastante tempo, cuida do nosso financeiro aqui. Davi, se apresente. Obrigado também pelo convite, né? E vai ser uma honra participar. Eu estou aqui na empresa já tem quase 10 anos, né? Acho que em maio do ano que vem faço 10 anos. E vamos discutir aqui, conversar sobre um tema que é importante para o planejamento para o próximo ano e também para a gente conseguir, né, fazer os nossos negócios serem mais saudáveis e a gente se antever também sobre surpresas, né, do próximo ano. Sim, e por que a gente trouxe o Davi também? Porque é como se fosse o lado de cá. O que a reforma vai nos afetar, como vai afetar a GO, como vai afetar o lojista, como vai afetar todo o ecossistema tributário. E a gente já vem fazendo isso, né, Davi? Já desde final do ano passado, início desse ano, já vem tomando várias medidas para nos adaptarmos a essa mudança tributária. Dá um exemplo do que a gente teve que já fazer durante esse período aqui dentro da GO. Sim, nesse ano a gente já fez as adequações nos sistemas, porque no próximo ano a gente já vai ter que destacar nas notas fiscais, né, os novos tributos, né, o IBS e o CBS. Sim. Né? Não vai ser ainda uma cobrança efetiva, mas eles já vão começar a fazer os testes e o funcionamento. Né? Então, a gente já está com nossos RPs praticamente configurados, além, né, de todos os estudos que a gente tem feito aí sobre os assuntos sensíveis que impactam aqui, né, nossa estratégia tributária. Pois é, Davi. A empresa formal e séria tem muito trabalho, né? Doutor Cadu, essa reforma aprovada inicia quando efetivamente? Vamos falar um pouco mais para as óticas que são do Simples Nacional e algumas do Presumido, mas vamos focar um pouco mais para o empresário, né? Perfeito. O dia a dia. Perfeito. A partir do ano que vem, como o próprio Davi já falou, obrigações acessórias vão ser obrigatórias para todos os contribuintes. Ou seja, o layout da nota fiscal, da apresentação da nota fiscal para o fisco já vai ter que ser diferente. Para 2026 também, existem algumas empresas que optaram a ser já contribuintes de IBS, de CBS. Mesmo? E podia já Podia. fazer? Já tem alguns contribuintes que estão fazendo testes. Eles vão ser os testes da introdução da CBS. Mas para o grande público em geral, para as empresas em geral, a partir de 27 já vai ter uma transição mais aguda. Certo. Em 2027, a gente vai zerar as alíquotas de PIS, COFINS e IPI. E vão ser todas unidas e estarão conglomeradas no CBS, que é um tributo de competência exclusiva da União Federal.
Tá? Uhum. Então, a partir de 27 já começa. Vai ser uma alíquota menor. Então, vai servir para o empresário se adaptando de como vai ser a nova tributação do Brasil. O novo sistema tributário nacional, que vai ser totalmente diferente do que a gente vive hoje. Nossa. Hoje a gente vive com alíquotas diferentes, interestadual, é 4, é 12, interna, ou seja, a não cumulatividade hoje que nós temos dos tributos não cumulativos são todos desbalanceados. Eu entro com uma alíquota menor, com uma base menor, vendo com uma alíquota maior, com uma base menor, ou seja... Inclusive, o default para cada estado brasileiro para setor óptico é diferente. É diferente. E aí vai mudar. Tudo vai mudar. Tudo vai Tudo vai mudar. Olha, tudo vai mudar. E de 27 a 32 vai ter a transição do ICMS e ISS que vão se juntar e vai se formar o IBS. Então vai ser uma transição maior. Por que maior até 2032, de 29 a 32? Porque existem empresas que têm benefícios fiscais e esses benefícios vão se acabando ao longo desse período. Vai diminuindo a alíquota de ICMS e aumentando a do IBS, paulatinamente. Então, o IBS é o estadual municipal e o CBS é o federal. Exatamente. Na ótica, hoje, 95% das óticas é Simples Nacional e eles pagam uma guia. Além da guia do default, que é da entrada. Na reforma, como vai funcionar? Vai ter essa guia única ou vai ter que ser duas guias, IBS, CBS... Então, o Simples Nacional, ele pode estar fora dessa regra do IBS-CBS. Ele pode se eleger como contribuinte de IBS-CBS. Mas se ele não se eleger como contribuinte de IBS-CBS, ele fica no formato atual, pagando um percentual do faturamento. Continua pagando um percentual. E aí você vai ter que entender o seu negócio, se vale a pena você ser contribuinte do IBS-CBS ou ficar da forma como está, sem ser contribuinte. A gente ainda não sabe as alíquotas que vão ser do novo Simples Nacional, né? Porque hoje o Simples Nacional tem umas faixas, não é isso? Isso. Me corrija. Isso, exatamente. Mas na reforma, na mudança, não foi anunciado que vai permanecer essas faixas. A reforma, ela não modifica a Lei Complementar 123 e os anexos que falam setor industrial, setor de comércio, setor de serviços, setor de varejo. Ele não modificou isso. A reforma tributária, ele simplesmente pegou o grande parte do empresariado, que é lucro presumido, lucro real. Certo. Então, o contribuinte de ICMS, de ISS, eles sim vão migrar para o IBS. O contribuinte de PIS e COFINS migram para o CBS. Perfeito. Davi, você que olha os números todo mês, hoje a faixa do Simples Nacional vai até quantos milhões? Vai até 4 milhões e 800, né? E tem uma faixa de 3 milhões e 600 até 4 milhões e 800 que ele pode entrar num sistema híbrido também. Né? Então, ele seria uma faixa que extrapolou o Simples normal e eles aumentaram, né, para poder encaixar. E ele pode escolher, né, optar por recolher o CBS e IBS ou também se manter dentro da alíquota normal de guia única, né? Só que nessa faixa ele acaba sendo um pouquinho mais alto. Então, precisa de fato fazer um estudo. Fazer um estudo de cálculo. Para ver se vale a pena você se manter no Simples Nacional ou você migrar, talvez, né, direto para o lucro real. Né? Porque o presumido no futuro, né, agora com essa reforma, ele não vai trazer tantas vantagens, né? Como hoje, né? Tem uma alíquota de PIS/COFINS reduzida e alguns outros benefícios, né? Talvez o Cadu possa nos ajudar aqui a explicar um pouquinho mais sobre o presumido agora, né? Perfeito. Já introduzindo nesse assunto da reforma tributária, porque a reforma tributária no Brasil foi dividida em pedaços. Tem o IBS-CBS e tem a reforma do imposto de renda também. Verdade. Que impacta diretamente também no empresário. A história dos dividendos. A história dos dividendos, sim, acima de 600 mil anos. Exatamente. Se você é uma empresa no Simples, você está fora dessa regra. Você não vai ter retenção de 10% se distribuir mais de 600 mil e não tem que pagar o adicional também. No lucro real, na outra mão, nós temos uma alíquota efetiva de praticamente 34%. Sim, sobre o lucro. E como fator de redutor que a lei traz, se eu pagar 34% sobre o lucro, eu não tenho
o adicional. Tá. Então o presumido fica no meio do caminho, que é uma presunção de lucro, Sim. que geralmente na prestação de serviço ou na Real. compra e venda é sempre menor do que a real. Aham. Então você vai estar sempre sendo tributado também nos 10% a mais. É que a presunção é de que você tem um resultado de Na presunção na venda, 8%. 8% de resultado do lucro líquido. Na prestação de serviço, 32%. Nossa, 32%. E já tem um projeto que o governo quer aumentar o valor do percentual dessas presunções. Meu Deus. A prestação Ele de acha que serviço. ganha mais, né? A prestação de serviço ele quer jogar para 40%. Ô, louco. Ou seja, nós estamos aumentando a carga tributária fortemente no consumo e fortemente na renda. Meu Deus. E assim, nós temos no setor óptico a galera que tem laboratórios, que é serviço, que é mão de obra. Tá todo mundo preocupado, né? Vão sofrer impactos diretos sobre isso. Se eles são lucro presumidos, eles vão ter automaticamente um aumento na carga tributária. Por isso que é muito importante o que o Davi falou, é simular, é fazer conta. Eu vi muitos já empresários que estavam no Simples Nacional E pularam para o Real e ficou mais barato do que o Simples. Uau! Porque a margem é pequena. É a margem pequena. Mercadinhos, por exemplo, que Sim. não são as do setor óptico, pode ir para o Real. Supermercado, de modo geral, a margem Supermercado, pequena, é a margem apertada. menor do que 4%. A dica, qualquer empresa de qualquer tamanho pode ser lucro real? Pode. Pode, né? Pode. Para o Pode. telespectador ouvir. Não pode deixar passar... Não pode permanecer no presumido até uma certa fatia, não é isso? Mas lucro real qualquer tamanho. Qualquer tamanho eu você faturo pode ser. 1 milhão ao ano, 3 milhões Posso ao ser ano, eu lucro real. posso ser lucro real. E às vezes o lucro real, para quem fatura 1 milhão por ano, tem entrada e saída de mercadoria e uma margem pequena, é mais barato do que o Simples. Perfeito. Porque vejam, tanto o lucro presumido quanto o Simples Nacional, a taxação é sobre um percentual sobre o faturamento. Faturamento, sim. Se é sobre o faturamento, eu posso estar tendo prejuízo num determinado período e Sim, pagando imposto sem precisar estar Exato. pagando. Por causa da Aliás, na presunção. pandemia, doutor, vocês lembram que o governo estava dando muito benefício. Se você tivesse um lucro real e não tivesse dando lucro, você não estava pagando imposto nenhum, não é isso? Exato. E tiveram vários programas do PERSE. Do PES. Se você estivesse ligado a uma atividade com turismo, Sim. Setor não de pagava eventos. imposto, Sim, 5 meses, Sim. 5 anos sem Ficou pagar suspenso, imposto. né? Só precisa estar totalmente oficial, né? Não cabe pro informal, Não né? cabe para o informal. tem que comprar tudo. O informal vai ter problemas com a reforma tributária. Então, vamos falar um pouco disso, que eu acho que é de interesse. A gente sabe que nós temos um setor que tem muita informalidade, né? Inclusive dados da Biótica, dados gerais do IBGE, não sei o quê, pelos números gerais que a gente vê de movimentação, tanto de importação quanto de comercialização, e a indústria não tem esse número, o volume está ali uns 50%, 60% de informalidade. O que vai acontecer com a informalidade agora, daqui em diante? Porque eu ouvi falar, o bichinho, o mosquitinho veio contar que tem um tal de split payment. O que é esse tal de split payment que está deixando... E como é que isso afeta a questão da documento fiscal, do estabelecimento legal ou ilegal? Perfeito. Essa é uma grande dúvida que muitos empresários têm e eles têm que estar preparados, inclusive, porque não afeta só o tributo, afeta o capital de giro deles. Nossa. Sim. Fluxo de caixa. Então é o financeiro, no fluxo de caixa, que o Davi tem que ficar olhando com lupa, e o tributário, que você já não vai poder mais trabalhar com o dinheiro do imposto. Como é que vai funcionar o split payment? Quando ele for adotado e incorporado, tiver já uma plataforma correta, já posta pelo Estado, vai ser da seguinte forma. Eu vendo uma mercadoria para o meu cliente. Quando o cliente for me pagar, lembra que o Davi falou, a nota fiscal agora tem um novo layout. Eu vou estar lá descrevendo quanto que é de CBS, quanto que é de IBS. Tem um númerozinho lá. O governo indicou as operadoras financeiras, bancos, Visa, Master, todas as operações que estiverem Meu Deus. linkadas ao nosso sistema financeiro, eles vão separar o que é do governo federal, do Meu CBS, e mandar para a conta da União Federal. Como se fosse uma retenção na fonte, né? Exato. E o Que IBS loucura. para o comitê gestor, que vai administrar o dinheiro dos estados Dos e municípios. Ou seja, você vai receber o valor da sua fatura Descontado. líquida de impostos. Quer dizer, hoje o lojista tinha, por exemplo, eu vendi hoje R$1.000 para um consumidor, recebo esses 1.000 antecipado, coisa assim, pago o imposto, eu tenho, pós-fechamento do mês de dezembro, eu tenho ainda lá os 15 dias, 20 dias para pagar. Não vai ser mais assim. Não.
Você já vai ter retido desde o recebimento, da Meu data do Deus. A recebimento. pessoa que passou o cartão de crédito para comprar o óculos no final, o governo já pega um pedaço dele. Isso vai também afetar o informal. Nossa. Se o informal usa uma maquininha Sei. ou usa uma instituição financeira, ele vai ter que emitir uma nota para receber. Essa nota, eu não vou pagar o imposto depois, não tem mais jeito. Não Ele vai tem ser Não dá retido para na fonte. sonegar o imposto. Não vai dar mais para sonegar. Caramba. Mas o governo está fechando o cerco ao informal, então. Tá. A sonegação. Tá. Que loucura. E hein? complementando, desculpa não interromper aqui, quando você, né, tem direito a créditos, né, aí se a gente fala mais de pessoal que está no lucro real, se você tem o crédito desse imposto e se o seu fornecedor não pagou o imposto, você não tem direito a apropriar desse crédito. Caramba. Né? Então, isso aqui também, essa retenção acaba sendo uma forma de a gente também receber mais rápido nossos créditos Certo. e garantir que o cliente também cobre o fornecedor, né, de pagar Ou os tributos. seja, Davi, o lojista comprou de um distribuidor. Se esse distribuidor recolhe os impostos, ele se acredita. Se o distribuidor não recolhe os impostos, ele não se acredita. Ele não se acredita. Uhum. É isso mesmo. Surreal isso. O governo ele está validando o seu crédito a partir do pagamento. O split payment pode ser que não seja adotado no início da reforma tributária, Para no todo setor, mundo. para todo mundo, na introdução. Porque é um sistema, Sim. imagina, o sistema do Pix já é um sistema grandioso. Sim. Dizem que o sistema do split payment vai ser 5, 6 vezes maior, mais Sim. pesado do que o do Sim. Pix. Mas ele sendo implantado, o que vai acontecer? Eu só vou ter direito ao crédito se eu pagar pela nota fiscal. Uhum. Certo. Então imagina, eu vou ter direito ao crédito se eu pagar meu fornecedor. Se eu não pagar meu fornecedor, eu não tenho direito a crédito. Se eu não tenho direito a crédito, a hora que eu for pagar o meu, eu vou ter um aumento na carga tributária. Sim. Só que o meu eu já paguei também porque eu recebi tudo. É Retido. verdade. Sim, sim. Aí aquele crédito, Uhum. Sim. que no final, porque a apuração ainda vai continuar existindo. Sim, vai Eu fazer vou ter uma conta. créditos Uhum. e vou ter toda essa retenção durante Certo, o mês. certo. Então, ou seja, olha o impacto que vai ser no meu capital de giro, Davi. Exato. Eu vou ter que trabalhar bem, porque o capital de giro, eu não vou poder trabalhar com o dinheiro do imposto que eu trabalhava nos recebimentos no mês para fazer o meu fluxo de caixa rodar. Eu vou trabalhar com menos dinheiro. Meu Deus. Então, aí o que acontece? Eu faço a apuração. Percebeu-se que eu paguei mais por conta dos créditos que eu tenho para bater, governo, eu paguei mais. Aí o Ele vai governo devolver. ressarce. Ele vai dizer, ele diz que ele vai devolver em 3 dias. Ele Uhum. promete, Ele diz, promete, diz, promete. né? Uhum. Aham. Vamos acreditar. Diz que a gente vai comer Prometido está. picanha também, né? O governo prometendo, a gente tem que sempre estar com um olho Olha, aberto e um é fechado. verdade, Né? é verdade. E tem uma Nossa. situação que é o seguinte: você fez uma venda, você está na ótica, você fez uma venda de um óculos em 6 vezes. 6 PMT, 6 parcelas. O cliente foi lá e pagou em Tá. 6 vezes sem juros. Tá ok. Né? Financiado pelo estabelecimento. O split payment cai de uma vez ou ele cai em cada parcela? Se ele receber integralmente, cai Se uma ele vez. antecipar, Se ele antecipar, ele vai- cai de uma vez. Se for E parcelado. é um problema é porque pelo pagamento, né? hoje Pelo pagamento. o comércio, eu posso dizer que 99% do comércio em geral, isso não é só ótica, tá antecipando. Inclusive as redes de cartão Cielo, toda a maquininha, laranjinha, azulzinha, vermelhinha, ela já te propõe no contrato o D1, D2. Então você vendeu hoje, amanhã acredita. E aí já antecipado. Então, se esse antecipado, quer dizer, o governo ainda vai se beneficiar disso. Você paga a taxa de juros para antecipar e ele te tira. Que loucura, meu Não, Deus. e mais. Imagine que você faça um adiantamento para o fornecedor. Você quer, na sua empresa, adiantar um pagamento para um fornecedor, mas ainda não recebeu, não fez Nem o nada, só serviço. emitiu a nota. Sim, Só sim. emitiu a nota de adiantamento. Vamos fazer o adiantamento? Mandei o dinheiro. O governo quer também já adiantar o imposto no próprio adiantamento. Que loucura. Não existiu nem a transação Você do já produto. adiantou, você já adiantou para o fornecedor, você já paga o IBS-CBS. O doutor e Davi, o blockchain que foi, né, o Pix é em cima do blockchain, é isso? Perfeito. E isso que facilitou esse mecanismo, essa possibilidade do governo controlar tudo isso? A reforma tributária abriu um horizonte diferente, né, para o governo de fiscalizar. E aí agora tem o tal do Drex. Aham. Que dizem que não vai ser aplicado mais o ano que vem, mas tem correntes que Tá dizem meio que sim, engavetado. que sim, que vai ser Que vai aplicado. ser a moeda... Porque veja bem, o Pix já vai ser monitorado. Sim. O já Pix, se vocês perceberem, diferentemente do TED, o Pix passa pelo Banco Central. Certo. Então, se você recebe vários Pix, o Banco Central está vendo a sua movimentação. Ele confronta com o seu imposto de renda. Opa,
essa movimentação aqui não está aqui. Tá além, né? Então, vai para o COAF. E aí você já é fiscalizado. O TED ainda não passa pelo Banco Central. Então, ou seja, quando você passa a ser monitorado 100% do tempo de todas as obrigações, Nossa. todas as transações financeiras que você faz, você chama atenção para você. Uhum. Ah, mas e se eu mandar um dinheiro para minha esposa, ela volta o dinheiro para minha conta? E a gente fica fazendo isso o dia inteiro. Era o que É um acontecia com o antigo CPMF. Você empresariado que tem mais de 10 anos de empresário, você lembra disso? Lembro. Então, assim, eu recebi da empresa, mandei pra minha filha pagar não sei a conta, mandei pra não sei... Todo mundo paga 10 vezes o CPF. CPMF. Jesus. A gente tem que ter cuidado. Socorro. Que empresa... O dinheiro é da empresa. Sim. Os empresários às vezes confundem a empresa com Sim. as contas de casa. Pois é. Eu ia entrar nesse tema. E fazer um comparativo também, né, sobre essa situação ainda, né, do sistema do governo. A gente pode fazer uma analogia com o nosso imposto de renda hoje. Ok. Hoje você tem a opção de entrar no Gov e baixar a pré-preenchida. Sim, né? sim. Então, o sistema que o governo está montando é que a empresa também tem uma pré-preenchida. Então, ele sabe o que você está transacionando e o que você não está. Então, é um monitoramento online, né, e praticamente, né, 100% tempo real. Mas pensa, Davi, que a gente sabe, né, de lojistas que tem... A mãe tem 2 lojas, o filho tem 2 e o outro filho tem 2. Que não é ilegal, né, doutor? Não. Me confronte. E que todo mundo tá no Simples Nacional. A mãe tá numas 2 lojas, aquele... E às vezes... Faltou dinheiro pro Davi pagar a conta? Davi liga pra irmã. Pô, me manda 10 mil hoje que eu tô precisando pagar aluguel. Daqui a 2 dias ele devolve esse dinheiro pra ela. Hoje isso acontece. Acontece. E é muito comum. Não é? Não é normal. Hoje não acontece quase nada com isso. Mas, com a reforma, Como é que vai... Gente... isso pode gerar um problema. A gente tem outros aspectos além desse. Esse é um grande aspecto, porque é o seguinte, você movimentar financeiramente dinheiro de uma empresa para outra, se for por mútuo, tem o IOF. Pois é. Aí tem que pagar imposto sobre essa movimentação E o IOF financeira. acabou de ser dobrado, né? IOF, Imposto sobre Ou Operação seja, Financeira. Então, a gente tem esse problema. Sim. Outro problema é o seguinte, a gente sabe que no setor óptico, vários grupos ópticos, Sim. eles são pequenas empresas no Sim, Simples. família. Famílias. Os familiares sim. têm 4, 3, 5 E tá lojas. tudo certo, faz Tá parte. E tudo juntam certo. para gerir juntos. Exatamente. Aham. O grande problema é, como é que eu vou agora transferir o estoque de uma para outra para vender numa loja? Porque não é transferência, não Não é. são filiais, são Aham. empresas autônomas. Sim. Aham. Esse Movimentação. monitoramento que o governo está fazendo, ele vai conseguir também monitorar o seu Seu estoque. dinheiro, seu estoque. Porque no seu Porque estoque, na entrada- você já pagou o Aham. IBS, CBS. A gente ainda não tem a dimensão de como a Receita Federal vai te monitorar. Lembrando que uma coisa é IBS, outra coisa é CBS. Mas a fiscalização de um, o outro aproveita. Aham. Porque Tá. são os Aham. mesmos Mesma faturadores. base, é. São os mesmos negócios que estão correndo para as mesmas, Uhum. para os mesmos entes, para os mesmos para tributos diferentes. Então, a fiscalização de um vai ser aproveitada pelo Ou outro. seja, o fiscal da Receita Federal vai ser o mesmo, não vai precisar de Não vai dois. ser o mesmo, mas vai pegar o trabalho de um e Nossa, aproveitar para o outro. Meu Tá, Deus. tá dentro do mesmo sistema. Está dentro do mesmo sistema. Os estados e os municípios vão usar o sistema da Receita Federal, que é muito mais amplo Parrudo, e parrudo. com certeza. Eu era do tempo do varejo, há 25 anos atrás, que existia muita informalidade, mas hoje não acontece mais não, imagina. Quase não. Não, quase nada. Mas eu acho que o pessoal vai ter que abrir os olhos, né? Não só abrir os olhos, como até quem está 100% legal tem que abrir o olho para a parte financeira. Nós, no setor jurídico, temos uma visão um pouco pessimista com a introdução completa da reforma tributária. Se as pessoas, se os empresários não fizerem contas, eles vão quebrar. A gente vai ter uma enxurrada de recuperação judicial. Nossa. Porque, como eu falei, o split payment vai tirar parte do seu capital de giro. Você vai rodar o mês sem parte do capital de giro. Tá? E o grande medo que a gente tem é o seguinte: se a empresa tem um tributo aberto no passado e o governo tem que te devolver em 3 dias o crédito Não vai que você devolver? tinha, ele pode chegar, Oxi. né? Ah, não, eu vou Vou quitar, compensar. eu vou quitar o que está Aham. lá atrás aberto. Se fizer isso, acaba com o seu capital de giro de uma Aham. vez. Então, façam contas. Às vezes, se você tem 5 lojas no Simples, É melhor ser... a dor do crescimento, É vocês dor do devem, crescimento. é muito forte. Para você sair do Simples e mudar de patamar,
grande parte das empresas quebram nesse meio do caminho. É verdade. Essa trajetória é muito esburacada, é muito árdua. Sim. Muito árduo. Então, façam contas, verifiquem se é bom um lucro real, um lucro presumido, simulem. Antes de crescer, simule. Não, hoje em dia, crescer a qualquer custo não vale a pena. Não vale a pena. Sim. Vale a pena. Porque hoje, você crescer a qualquer custo, você vai para a informalidade ainda. Amanhã não tem mais isso. Não tem mais. De Você não vai ter 2026 muito em espaço. diante. Historicamente Não no vai ter Brasil, o margem. pessoal, não, vamos crescer primeiro, depois a gente arruma a casa. Sempre foi assim, né? Agora O não vai dar mais, empresário, você tem que entrar arrumado. O empreendedor crescia, vamos Sim. abrindo, depois arruma a casa, né? O Quantos imposto pagava depois. Quantos empresários cresceram com dinheiro do imposto? Sim. Depois vem um refis, vem alguma coisa, Sim. vamos se ajeitar. Assim Acabou. que cresceu o Brasil, grandes empresários cresceram dessa forma. Agora não vai ter mais essa Não vai ter mais possibilidade. refis, então. Refis, acredito que possa sim ter para fatos geradores do passado, Do passado, para o sim. imposto de renda, Sim. se deixar de pagar o imposto de renda, Sim. para eventuais autuações, o passivo cada vez mais vai diminuir, ao meu ver. Tá. Tá? Nós temos um período de transição que em 2027 começa o CBS, mas a gente tem 5 anos para trás para fiscalizar o PIS e COFINS ainda. Sim. Então ainda vai ter Verdade, muita demanda, verdade. Sim. vai ter muita história água ainda para pra correr, correr, né? debaixo da Doutor, ponte. você acha que ainda vai existir o default? Porque no nosso setor você emite, por exemplo, a nota fiscal da GO, que Emerson sai, dá crédito de 12% de ICMS. Então, dependendo do estado, quem está em São Paulo vai pagar 6%, quem está no Nordeste tem estados que pagam 21%, 20%, 22%. Ele paga uma diferença altíssima. Rio de Janeiro é 19%, não é isso? 22. 22%? Meu Deus, antigamente era A gente saiu de 19%. lá, era 19. Que loucura! Então, paga 10%. Ainda vai existir default? Será? Então, o sistema tributário que a gente conhece hoje vai deixar de existir. Certo. A tributação vai ser no destino. Então, se a nossa empresa aqui vender para o Rio de Janeiro, você vai pagar imposto para o Rio de Janeiro. Então, a alíquota do Rio de Janeiro e o varejista que vai vender para o Rio de Janeiro, ele vai ter a mesma alíquota de entrada com a mesma alíquota de saída. Tá, Tá tudo então, certo, isso aí. entendi. Ou seja, por que criaram o DIFAL? O DIFAL é para tentar equalizar a receita entre os estados. Certo. Uhum. Vai deixar de existir por quê? Porque com a reforma tributária, a gente mudou da origem à tributação para o destino. Então, se você vende 60% dos seus clientes estão em São Paulo, 60% da sua arrecadação vai estar em São Vai Paulo. pra São Paulo. E o restante espalhado pelo país. Ou Tá. seja, os grandes centros vão trazer mais arrecadação para o governo estadual e municipal daquela região. Os centros com menos população, com menos consumo, vão sofrer. Vão sofrer. Então, São Paulo, Minas, Rio vão se beneficiar, Rio Grande do Sul. Onde Os tem estados consumo. mais populosos, Mais né? populosos que consomem mais. Que consomem mais. E aí tem uma outra vertente. Imagine uma empresa que está num estado por conta de um benefício fiscal, Sim, que ele vai chegar amanhã e falar assim, mas eu estou longe do meu principal mercado consumidor. claro. O meu custo de frete está impactando na concorrência. Vou Sim. mudar para São Paulo. Você corre o risco de desindustrializar estados Aham, mais pobres. aham. Que hoje são incentivados por causa disso para Isso. desenvolver aquela região. Isso. Porque competir com São Paulo, Minas, o Sudeste, que tem mais mão de obra, infraestrutura, Yeah. é Logística, difícil, né? logística, Sim, é difícil. aeroportos, O mercado consumidor, basicamente São Paulo, detém o maior mercado consumidor do país. Somado com Minas Gerais, então, nem se Já discute. passou de metade do Brasil, né? Então, Santa Catarina foi um exemplo dado por um colega meu uma vez, que é um estado produtor forte com uma população pequena. E que depende muito do E tem muito benefício, tem benefício de fiscal. importação. Os trades estão lá, né? Estão lá. Então, o que Santa acontece? Catarina, Se eu consumo Espírito menos, Santo. eu vou arrecadar menos. Santa Catarina, Espírito Santo. Espírito Santo também. Eu sei que as distribuidoras de bebida estão nesses estados também, né? Que importam, distribuem, quer dizer... É a guerra fiscal. A guerra fiscal que foi confasada, tá, pela lei complementar, que acabou com a briga entre os estados pelo benefício, dando legalidade para eles. Esse foi um remédio que a Federação Brasileira entendeu como o mais apropriado na época para parar de dar benefícios unilaterais. Os que foram dados estão ok. Dá certo. Uhum. Aí vem a reforma tributária, tira todos os benefícios, agora não pode mais dar benefício e é no destino. O Estado vai falar assim, perfeito, eu vou continuar dando benefício. Benefício para quem? Se é no destino agora a tributação. Você vai dar benefício para a pessoa vender para o seu Estado tem
Não tem. 1 milhão de habitantes, não tem mais de 1 milhão. pequeno. Ele tem um limite de consumo. Tem um Sim. limite. Então, eu não consigo pensar, mas o brasileiro é criativo, né? A gente vai ter que arrumar um jeito. Vamos arrumar uma forma. Não sei. E o limite do Simples Nacional, Davi, tá para subir? Existe algum projeto? Não, acho que até o momento não tem. Não tem perspectiva, vai parar nos 4. Comentário sobre De vez em isso, quando né? a gente ouve uma notícia, vai ser reajustado, mas a gente ouve isso já há mais de 5 anos. Eu já ouvi que ia ter um reajuste que ia passar para 8 milhões, mas são promessas, né? É. A gente Uhum. nunca sabe É. o que vai concretizar. É. Eu entendo que a promessa, ela começa a se concretizar quando eu vejo um projeto de lei, quando eu vejo alguma coisa nesse sentido. Tem uma comissão, pelo menos, estudando aquilo. Mas eu vejo comissão para aumentar a carga tributária. Bom, pois é, vamos falar em carga tributária, gente. Vamos falar do tal do IR sobre dividendos, que era uma promessa lá atrás e que até o Paulo, na época do Paulo Guedes, já falava disso. E Falava-se. agora é realidade, não tem mais para onde fugir, né? Uhum. Agora virou Entra em real. vigor ano que vem. Já entra no início de 2026. Sim. Isso. Esse não espera 2027 para entrar. Não. Então, eu aconselho os empresários que tiverem lucro acumulado até 2025, Distribuir. existe uma possibilidade legal que a própria Uhum. lei prescreveu Tá. de você fazer uma ata Distribuindo. de distribuindo lucro até 2028. Você pode distribuir os lucros acumulados, inclusive de 2025, até 2028. Ou seja, você faz uma ata, eu tenho um lucro acumulado de 1 milhão, eu faço uma ata e digo que eu vou distribuir para os sócios em 26, 27, 28. Vai retirando aos poucos. Exatamente. Tá. Mas essa ata, ela tem requisitos. Tá. Quais são os requisitos? Eu preciso na ata apontar o valor do imposto. Ah, é? Olha, Como o assim? valor do imposto acumulado é 1 milhão. Eu não posso Apurado deixar... de verdade, não é chutado. Não, apurado, com balanço Uhum. final Do imposto não, do lucro, do né? lucro acumulado. Tá. Eu tenho que apontar nessa ata o valor. Tá. Se eu for distribuir na proporção das cotas, perfeito. Eu vou dizer que eu vou distribuir aquele 1 milhão na proporção das cotas até 2028. Quem tem 30% Registro. recebe 30%, quem tem 50% recebe Isso. 50%. Mas, Isso. Mas se existir a possibilidade de distribuir desproporcionalmente, porque tem essa previsão legal para fazer, certo. eu tenho que apontar também. Vai ser desproporcional X para 1, X para B, X para C. A regra Tá. tem que ser definida já Eu na já ata. tenho que indicar agora, Na ata. Uhum. na ata. Mas, doutor, depois da ata de distribuição, ok. Quem tem lucro acumulado para distribuir pode fazer e até 2028 está meio que preservado. Agora, o empresário que não tinha lucro acumulado, que tirava sem declarar como lucro, que misturava a pessoa física com a jurídica, porque movimenta de repente por Pix na conta da pessoa física mais de 100 mil por mês. E se acima de 50 mil por mês já tem que reter, o fisco vai em cima disso, não vai? Vai. Hoje em dia, a regra é a seguinte: até 600 mil reais de distribuição de lucro Ao é isento. ano? Ao ano é isento. Certo. Mais de 50 mil por mês, o que sobrelevar esse Uhum. valor, tem a retenção de 10%. A empresa Certo. é obrigada a fazer. A empresa já retém. A empresa é obrigada a reter. Ou seja, um executivo, Davi ganha 100 mil aqui. Aqui, ó. Aí ele ganha e já vai quero seu reter. emprego. Tô aqui, piscando o olho aqui, ó. Se ele recebe isso, ele já vai ser retido pela empresa. Se ele emitir nota fiscal, a empresa dele, quando distribuir para ele, ele vai ter que, acima de 50 mil, reter. Aquele Tá. pedaço. Isso. Ele vai reter 10% e no final do ano ele vai fazer o ajuste. Tá. Porque a regra é a seguinte: até 600 mil, isento. Entre 600 mil a 1 milhão e 200, progressivo de 0 a 10%. Tá. Acima de 1 milhão e 200, linear 10%. 10%. Mas tem uma boa notícia. Ah. A boa notícia é: empresas no Simples estão fora dessa Uau, regra. olha, que legal. Até quando? Até a legislação mudar. Mas entenda o Mas o seguinte. simples, por exemplo, você falou que pode optar, manter o simples agora Aham. Uhum. e não optar pelo IBS-CBS, Certo. Sistema Certo. Unificado, vamos chamar assim. 26, 27, 28, o simples vai continuar? Lembrando que o Simples vai continuar. O IBS-CBS é uma parte da reforma tributária. O imposto de renda é outra parte da Sim. reforma tributária que não se tocam. Ah, são Uhum. coisas São distintas. tributos distintos. Uhum. Então, quando eu falo de imposto de renda, eu não vou tocar no IBS-CBS. Vai ser totalmente apartada essa análise. Tá. Então, quando eu estiver no Simples Nacional, o artigo 14 da Lei Complementar 123, ele é muito claro, ele dá isenção para a distribuição de lucro no Simples. Tá. Sim. E é a lei que introduziu
a distribuição, a tributação da distribuição de lucro é uma lei ordinária. Então, ou seja, não é específica para o Simples Nacional. E ela faz menção também a empresas do lucro presumido, lucro real e ou arbitrado quando é arbitrado. Tá, uma dúvida. Um empresário tem uma empresa de Simples Nacional que tem um faturamento limitado a 4.800.000, Perfeito. né? Aí, daqui a pouco, ele movimenta lá 2 milhões de reais durante o ano na sua conta pessoa física. A Receita agora, que está monitorando, ela não vai dizer, você é dono de uma Simples Nacional, então por isso não vai ter retenção de dividendo, porque em alguma hora ele tá costurando tudo, né? Na verdade, ele vai correr risco de sofrer uma fiscalização na pessoa física, por quê? Porque ele não tem lastro no imposto de renda para suportar essa movimentação. Perfeito. Quando a movimentação é geralmente 10 vezes maior do que você declara, você já cai no campo de visão da Receita Federal para sofrer uma fiscalização. Tá? E eu tenho visto as pessoas, mas isso tem pouca gente. Não, eu tenho visto muitas fiscalizações nesse sentido. Tá? E aí a multa chega a 100%. Certo. E muita fiscalização não vai ser uma pessoa. Agora o sistema vai te fiscalizar sozinho, vai gerar os alertas. Então, hoje em dia existem parâmetros. Quando você cai nesse campo desse parâmetro já pré-estabelecido, você já recebe uma cartinha. São os parâmetros, indicadores, né? Igual termômetros, né? Exatamente. E esses termômetros que você tem que fugir deles. Ou seja, eu costumo dizer para vários clientes, às vezes você fazer 100% correto é mais barato do que você sonegar. Verdade. É mais barato do que você fazer o errado. Porque o errado custa. Tem energia. O custo do errado, que é que vocês não fazem conta dele. Você só tá prestando atenção no que você está deixando de pagar na formalidade, mas você está esquecendo que você está gastando para não estar. Sim. E a informalidade também acarreta na perda de algum produto de dinheiro que escorrega pelos dedos. Você vai ter roubo, porque você não tem o controle. Sim. Então você vai ter perda de estoque, perda de financeira, vai ter perda de tudo por conta dessa informalidade. Nós temos conhecidos, né, não amigos conhecidos, que tiveram grandes fraudes de estoque, roubos gigantes de colaborador, de gerente, desvio de carga, desvio de dinheiro de caixa, venda, e ele não tinha como denunciar porque era informal. Não podia ir na polícia para dizer, fulano, meu funcionário de confiança de 20 anos me roubou 2 milhões. Simplesmente porque ele não tinha contabilidade, ele teve que engolir a seco. E não é 1 ou 2 casos, a gente viu vários casos, pessoal informal. É um preço que ele não caro. Pensa antes. E veja bem, quando você está na informalidade, você vende o seu estoque sem a nota fiscal, vamos supor, o seu estoque vai ficar furado. E aí é um campo vasto para você ser roubado, para você sofrer algum golpe de algum funcionário, de alguma coisa. Por quê? Você vê, não, é que vendeu sem nota. Você não tem mais o controle fidedigno do estoque. Você vai ter que fazer um controle paralelo da operação por fora. Se você não consegue fazer por dentro, como é que você vai fazer por fora? E eu acredito que com esse split payment, então, para você ser informal e vender sem nota, tem que vender em dinheiro, né? É vender em dinheiro. Só que dinheiro também, agora tem novas regras para o dinheiro também. Ou a pessoa mandar o Pix na pessoa física para pessoa física sem... Bom, enfim. Dinheiro cash está sendo restrito. Como é que funciona? Exatamente. Boleto, se eu for hoje no banco e quiser pagar um boleto acima de R$5.000 com dinheiro, não pode. O banco não recebe mais. Não pode mais. Você tem que declarar. Ou seja, a tendência é que o dinheiro seja virtual. Seja moeda virtual. O dinheiro papel vai sumir cada vez mais do mercado. Sim. Então, a informalidade, ela requer do papel. Certo. Ela vai precisar do papel. Porque quando você entra no sistema virtual, no cartão de crédito, porque eu não sei se vocês lembram, antigamente, o cartão de crédito, às vezes o comerciante, eu vou declarar só 100 mil de venda. E o cartão você tinha vendido 150. A Receita pegou. Eu vou fiscalizar os cartões de crédito. E aí ele chegava e perguntava, através de uma cartinha, você vendeu 150 mil de cartão de crédito, por que declarou só 100 mil de faturamento? Como diz um tio meu que já se foi,
é batom na cueca. Não dá pra negar. Foi pego no flagra. Não tem mais jeito. Como é que você se defende? Como é que você se defende? Não tem jeito. Então você vai ser entregue pelas próprias informações que você presta pro fisco. Eu sei de varejo que ultimamente ainda, tipo, eu vou botar uma maquininha no nome da funcionária da faxineira, na outra maquininha, porque não vai ter mais isso também. Não. Você vai ter um CPF rodando um valor de faturamento de loja, esse CPF vai ter problema, porque não vai ter lastro. Não vai ter lastro. Por que eu estou movimentando, recebendo essa é a questão. 100 mil reais? Porque o CPF que pratica operações rotineiras de comerciantes fica equiparado. Inclusive, eu ouvi dizer que o governo falou que ia começar a monitorar as MEIs, porque tem um limite da MEI, é quanto, Davi? Tava em 80 mil reais. Ano. E tem muita gente usando MEI, 3 MEIs, para fazer um faturamento, 4 meses, e só que aí movimenta na maquininha de um, do outro. É uma bagunça. Que vai cruzar fiscal. agora. Vai cruzar. A questão da documento fiscal e do pagamento. Então, não vai dar mais para fazer isso, usar CPF, aí por que a pessoa pegava um do Visa, um do Mastercard, um do Mercado Pago, um do amarelinho, do verdinho, do rosinha. Não vai dar mais. E tentava. Aí só que dava, num mês já dava mais do que isso. Exatamente. A mensagem que tem que ficar para o empresário é: não tem mais jeito, o cerco está fechando. Ou você se organiza, faça as contas, tenha controle para o seu negócio prosperar. Sim. Porque quando acontecer a introdução do split payment, seu capital de giro vai ser diretamente afetado. Se você não tiver um controle dos centavos de que você recebe, do que você paga, você vai ser um candidato a entrar com uma recuperação judicial ou virar falência. Nossa, a gente vai ter que usar o termo austeridade nos gastos, gente. Vamos ter que olhar o percentual de taxa de comissão de cartão, tudo isso nos detalhes. Acho que a gente vai ter que aprender a comprar melhor, a vender melhor, a gastar menos, né? Porque os impostos, pelo visto, são inevitáveis. Em termos práticos, doutor, quem está no Simples Nacional hoje, 1º de janeiro de 2026, ele precisa fazer alguma coisa? Em termos tributários, nada vai mudar para ele. 26 nada. É só layout de nota fiscal, esse tipo de coisa, são obrigações acessórias. Não vai ter aumento da sua carga tributária. Certo. Tá? As outras empresas que não são optantes do Simples têm que começar já a se adaptar. Agora, o Simples Nacional, que tem pretensão de crescer e uma hora sai do Simples, tem que já começar a simular como crescer. Não precisa passar pelo presumido. Pode ser que seja uma ponte direta para o real. Uma dica dependendo. muito boa. Muito boa. Sim. Porque o varejo ele compra e vende. Ele tem uma margem. Só que dentro dessa margem ele tem despesas. Vamos supor que a margem do produto que ele compra e vende seja 30%. Sim. Tá? Eu vendo R$1 milhão por mês. Então eu vou ter uma base de pagamento de IBS e CBS de 1 milhão. A minha entrada, então, é 700 mil. Eu vou ter uma base de crédito de 700 mil. No frigir dos ovos, entre a entrada e a saída, a minha alíquota efetiva, comparada com o faturamento, vai chegar a uns 8,5%. É menor do que a alíquota do Simples. Dependendo das outras despesas que eu tenho, o meu imposto de renda vai ser pequenininho. Sim. Eu acho que o ponto... E se tiver num mês ruim ou num ano ruim, aí cai, porque quando você toma prejuízo, aí teu imposto cai também. Cai. E outra, você está num shopping, você está numa loja pagando aluguel, o aluguel te dá crédito, vai te dar crédito de IBS. Vai dar, agora hoje não. Hoje dá crédito de PIS e COFINS. Se o locador for pessoa jurídica. Se for pessoa física, não. Tá? Você também vai poder tomar crédito, porque o IBS e o CBS, ele vai estar regido pelo princípio da neutralidade plena. Vai ser um IVA mais pleno. Então, todas as despesas que eu tiver, que a nota fiscal de um prestador de serviço que seja, de uma outra compra, de um insumo, que tiver destaque de IBS, CBS, eu posso tomar esse crédito. Então imagina, eu compro um produto com uma margem de 30%, eu já tenho, então, vamos dizer assim, a grosso modo... Parte daquilo já é imposto, que já era crédito. 30% é imposto que vai representar mais ou menos 8%, 9%, vamos dizer assim, do meu valor da minha venda. Eu tenho outros créditos que vai fazer essa alíquota
diminuir. Então, é importante começar a fazer conta. Porque às vezes o simples está mais caro do que você está numa outra opção. Verdade. Porque atualmente a gente toma crédito somente daquilo que é da nossa atividade fim. Né? E então, na mudança na mudança, a gente vai poder tomar esses créditos de tudo que está destacado. Né? Então, isso vai ser uma vantagem porque a gente vai conseguir ter créditos de outras operações que a gente não tinha no passado. Eu lembro que assim, o grande vantagem de estar no Simples para o lojista é por causa do INSS, né? Do encargo, como é que é, social, né? Isso, das contribuições sociais. Contribuições, que vai numa mesma guia. Mas é necessário, então, simular. Fazer uma simulação, boto o meu faturamento hoje como simples, jogo lá, boto tudo. E se eu fosse lucro real, se fosse lucro presumido, fazer a simulação. O contador sabe fazer isso? Deveria. Mas tem contador que não sabe lidar com lucro real, né? Exatamente. Tem contador que não faz lucro real e dispensa o cliente quando ele quer ser lucro real. Porque dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho, muito mais controle. Operacionalmente tem muito mais obrigações acessórias e é um pouquinho mais complexo de você fazer as apurações, porque você tem que passar por todo o DRE para chegar no lucro. E isso você precisa reportar, né, para o fisco e aferir o lucro. Então, no presumido, no simples, você pega a base do faturamento. Então, acaba sendo muito mais simples. Mas se tiver um bom sistema, né, um sistema, precisa de um sistema, não dá para não ter É bom ter um sistema, mas se você tem um controle bem feito, isso é possível também de conseguir, né, mas hoje a gente sabe que tem muitas, como o Cadu tinha comentado, o empresário mistura a pessoa física com a pessoa jurídica, então acaba trazendo uma confusão na contabilidade. Perfeito. Mas se você consegue fazer esse registro certinho, então... eu acho que a gente podia chamar um professor aqui para fazer uma live e botar, se vocês que estão nos assistindo quiser, criar uma planilhinha para o pessoal jogar e simular, uma planilha de Excel que você joga todos os dados, ainda mais da ótica, que a gente tem bastante noção, né, de markups, de custos, dá para ter uma boa noção, pelo menos. O que a gente pode fazer é pegar um caso prático, um exemplo de um cliente. Olha, me dê os seus números, vamos simular e trabalhar a sua carga tributária em 2, 3 cenários para ver como é que fica. Perfeito. Às vezes ele vai sair surpreso com a opção errada que estava até hoje. Com números reais. Porque o INSS é importante, faz diferença no final da conta, faz, mas se os salários forem altos. Sim. Geralmente o salário de um empregado de uma ótica não é alto. Não. Então, ou seja, essa ideia de que eu estou colocando o INSS para dentro do Simples Nacional, que é a grande vantagem, é quando você tem uma folha de salário relevante. Sim. Se você não tiver uma folha de salário relevante, não sei se vale a pena. Se você pessoal tiver de serviço, né? Quando é serviço exatamente. É muito relevante. Outra, existe, grande parte hoje das empresas estão pejotizando muita parte. Que a lei permite, né, doutor? A lei permite hoje, a lei permite. Mas na loja, o atendente, ele é o empregado. SLT. Agora, antigamente eu tinha uma pessoa que fazia serviços esporádicos que eu colocava como CLT. Não, pode ser um PJ. Então, cada caso, não existe receita de bolo pronta para todo mundo. Cada um tem o seu calcanhar de Aquiles que tem que ser desenhado, um planejamento de acordo com suas dores. Vou lançar um desafio aqui. Você que está nos assistindo, que de repente você é Simples Nacional, tem 2, 3 lojas e está meio que no limite dos 3 milhões ou 4 milhões, se você quiser que a gente simule para você, se vale a pena continuar no Simples e mudar para o Real, nós temos uma equipe de especialistas preparados aqui dentro da empresa. Nós vamos trabalhar com todo sigilo. Falem, comentem, procurem a gente no direct, que a gente pode fazer essa simulação e trazer um caso real sem mencionar o nome. Estudo de caso. Estudo de caso, com o tamanho da folha, os custos de mercadoria. A gente vai te prestar esse serviço gratuitamente para os primeiros 3 que chegarem, viu? Então coloca aí, coloca aí nos comentários. Quem quer, manda um direct pra gente. Eu quero, coloca aí nos comentários. Bem legal. E aí, Paulo, o que mais que a gente quer? É tanto assunto, meu Deus. Você falou da nota fiscal. Então existe, ainda que a ótica, ela continue no Simples, como ela está em 25, ela continua em 26, entrou 26, existe a mudança na configuração da nota fiscal. Isso daí já deveria estar pronto, correto? Correto. Não sei se o contador, o advogado, o fornecedor de software, isso aí no mínimo tem que estar pronto. Exatamente. Geralmente, as empresas que estão no Simples têm um contador que emite guia para pagamento. Né? Geralmente é assim. É muito importante vocês
lojistas, vocês comerciantes, se cercarem de profissionais habilitados, certo. capacitados, porque gerar guia, geralmente se ele tem dúvida se ele gera guia de 1 ou 2, ele gera de 2, porque olha só, você não vai ser cobrado, se eu estou gerando uma culpa não vai ser minha, você só pagou a mais, é melhor eu mandar uma maior que eu me defendo para depois pegar de volta do que pagar menos e depois ser cobrado na justiça pela receita. Multa, etc. Exatamente. Então, um conselho que eu dou é cerquem-se de profissionais habilitados, capacitados, para que façam as guias, gerem o planejamento, gerem estudos para você com os seus números reais, para ver se você está pagando mais ou menos. Sim. Não simplesmente um gerador de guias para pagar. O contador ele tem que estar, é o pulmão da empresa. É o coração. Se ele erra, ele pode destruir a empresa. Porque eu já vi casos de empresas que o contador errou nas informações e vem um ônus tributário, uma contingência enorme que é impagável às vezes. E aí você tem que provar na justiça brasileira que o cavalo não tem chifre. Aí, meu amigo, você vai gastar muito dinheiro. Vai ficar mais caro. É importante se cercar de profissionais contábeis, né, que eles tenham uma visão também de planejamento e estratégia tributária, que conheça, né, um pouquinho dessas leis, né, e não somente, né, um contador operacional, que ele é o guarda-livros, né, então ele vai fazer os registros de entradas e saídas, vai gerar guia para você pagar, mas o importante nesse momento é que você tenha alguém que te ajude a pensar e montar uma estratégia para a empresa. Eu vejo assim, muitas vezes o pessoal procura o contador mais barato, que cobre um salário, mas o barato pode custar caro. Procure um profissional bom. E vou puxar a sardinha pro meu lado, procura um advogado também. Porque advogado sabe do planejamento. Então tem que ter o advogado e o contador, que tem que ser gente Estamos aqui, eu sou contador de formação e temos advogado. E é importante, a gente também tem que deixar claro que é importante, com a introdução do novo sistema tributário, vai igualar todo mundo na questão tributária. Não existem mais preferidos. Não existe mais um benefício, ou seja, você vai se destacar pelo controle, pela sua competência de fazer o seu negócio dar lucro, diminuindo o custo, sendo mais eficiente. Então a palavra é, você vai ter que se tornar mais eficiente, você não vai poder mais jogar uma decisão pelo vento. Eu acho que é melhor ir por a esquerda, ou pela direita. Não dá mais. Faça cenários de ir para a esquerda, faça cenário de ir para a direita para você mitigar riscos. Porque o risco, a partir de agora, ele não vai ter dó nas consequências. Você vai poder sair do mercado por conta disso. Doutor, e é por isso que tem empresários se mudando do Brasil? Como é que essa história aí tá? Tá todo mundo falando, tem empresa mudando. A questão do dividendo. Tem uma marca brasileira, né, grande, que avisou que mudou para o Paraguai porque lá era mais simples a carga tributária. Eu vi num vídeo, num YouTube, num podcast, foi a Lupo, não? Foi a então, Lupo. É notícia pública ela mudou para o Paraguai porque aqui é o que a gente estava conversando no início. Eu tenho a alíquota de 7%, tem a alíquota de 12 de entrada, tem a alíquota de 4 e a minha saída de 20, 18, 19, 22. Ou seja, o gap entre o meu crédito e o meu débito é muito alto. Alto. E às vezes inviabiliza até mesmo o negócio, porque a margem é muito pequena. Sim. E eu tenho que ter uma estrutura de pessoal, de prestador de serviço que não vai caber na conta. E aí que gera a informalidade. Então, a reforma tributária veio num ponto para simplificar. São alíquotas únicas. Iguais para todo mundo. No destino. Ou seja, você não vai ter mais esse gap entre uma alíquota de entrada menor com uma alíquota de saída maior. São alíquotas iguais. O que vai estar demarcado aí é a sua margem. Mas aquela pergunta que não quer calar, no início da reforma, quando estava se cogitando, falavam, vamos simplificar e vamos diminuir a carga. Porque se todo mundo pagar, dá para todo mundo pagar menos, que era a proposta. Eu lembro do Paulo Guedes falando, do justo. Mas no Fugir dos Ovos hoje, eu vejo que subiu a alíquota para pessoas prestadores de serviço, quem pagava ISS, que agora vai pagar o IBS junto, né? Parece que a alíquota vai subir muito, vocês advogados, contadores e tudo mais. O prestador de serviço, sim. O governo está aumentando a carga de todo mundo, é isso? Então, o prestador de serviço está pagando a conta da reforma tributária. Meu Deus.
E o prestador de serviço, ele presta serviço para a indústria, presta serviço para o Vai ficar distribuidor, mais caro. presta serviço para todo mundo. Então esses custos vão ser repassados. Acredito que possa ter um impacto na inflação. Por quê? Quando você aumenta a carga tributária, esse custo é repassado, o preço fica mais caro. Ou seja, tem um impacto inflacionário ali na frente para a gente ver. Hoje a gente já está com uma alíquota de Selic a 15%. Então, como é que a gente vai lidar com isso? O dinheiro já é caro, pode ser que fique mais caro ainda, IOF dobrado, Selic custo, mais exatamente. IOF, mais o... Nossa. Mas... Gente, é um pouco desanimador, mas não desistam não, viu? Porque a gente já passou por tanta crise nesse país, né? Eu sou brasileira há mais de 40 e tantos anos, vocês sabem que eu nasci na China, mas o brasileiro, a esperança é a última que morre. A gente não desiste, que a gente é teimoso, a gente é perseverante, né? Empresário já vai no parquinho para brincar, não dá para... O brasileiro não desiste nunca. Não, nunca. Como já diziam os gringos, né? O Brasil não é para amador. Não é para amador. O empresário brasileiro não é amador, porque para sobreviver com esse complexo tributário, essa complexidade que é o nosso sistema tributário, é difícil. É muito difícil, doutor. O doutor estava falando que vai requerer mais planejamento. A gente vai ter que ser mais profissional, deixar de ser amador. Né? Um empresário vai ter que ser um empresário profissional mesmo. Gestão, planejamento, cuidar dos números, fazer as contas, tudo mais. Não que antes, Paulo, não tivesse que ser profissional. Por exemplo, a gente tem empresas grandes que hoje pagam menos do que um simples nacional em carga tributária, por conta de planejamento. Sim. Ele pega benefício fiscal em um estado, a gente faz o planejamento. Às vezes eu tenho casos no escritório em que a carga tributária não supera 11%, 10% em empresas que faturam 200, 300, 400 milhões ano. Tá? Agora vai ser diferente. O pequeno vai ter que também fazer isso. Todo mundo tem que se estruturar para um planejamento mais eficaz. Certo. Porque se eu estou igualando todo mundo na mesma régua, é a eficiência sua que vai se desfazer, o seu produto se destacar do seu concorrente. Sim. Capacidade de gestão. Capacidade de gestão. Conciliar todas essas questões. Dentro de planejamento, de gestão, qual que é a principal dica que você daria para alguém que está na iminência de entrar nessa reforma? O que ela deve fazer primeiro, de principal? Vou puxar a sardinha para o nosso lado, Davi, porque é o seguinte, fica à vontade. A gente costuma ver muito, não, eu faço eu mesmo dentro de casa. E o eu mesmo dentro de casa, às vezes, é uma visão só limitada à sua atividade. É importante você, novamente, se cercar de profissionais capacitados que te dê opções de planejamento que você não está vendo. Por quê? Você está mais preocupado com a sua operação. A sua operação, que é o seu core business. Você não é especialista em tributo, você não é especialista em contabilidade. Então, você precisa de profissionais capacitados para olhar o seu negócio e verificar, simular as contas, simular as opções. É o que a gente vai fazer aqui com os 3 primeiros clientes que se elegerem para isso. Fazer a simulação. Ou seja, é esse tipo de dica que a gente tem que passar para as pessoas. Profissionalizem-se. E profissionalizar passa por isso. Você sabe que eu tenho um profissional que eu indico para todo mundo, que é quem quer tirar visto dos Estados Unidos. Eu indico ele, aliás, Davi foi só para renovar visto. Por quê? Porque a pessoa tem os macetes e sabe como funciona. Então ele tá lá, você não consegue uma vaga de entrevista só para daqui a 10 meses. Ele consegue para 2 meses, não furando o sistema, mas sabendo que tem, às vezes, uma desistência, alguma coisa. Então, você pagar um profissional para fazer não é caro. No fim, sai mais barato do que você tentar quebrar a cabeça que você não sabe fazer. Você vai gastar muita energia, muito gasto. Então, eu concordo, tem que buscar um profissional qualificado. Esse exemplo que você deu vai ser o seguinte, é você entrar num jogo sem saber as regras do jogo. Isso aí. Não tem condição, tem várias regras do jogo que você pode utilizar, mas você entrou sem saber. Pois você vai sair perdendo. E quanto tempo você vai gastar para
a da curva do aprendizado. Então, para ter todo esse conhecimento, você vai ficar estudando 2 anos sobre a reforma? Contrata alguém logo, paga um FII. E o grande detalhe é que o que você sabe do passado vai mudar agora. Não funciona mais. Então, hoje vai ser um cenário diferente. Então, quem está na área está antenado, sabe, está acompanhando cada divulgação, cada portaria que sai, cada lei. Então, o que eu vejo para o ano que vem também é que a gente tem que estar muito bem preparado, que essa mudança, essa reforma vai trazer muitos cuidados. Acho que em termos operacionais, a ideia da reforma seria simplificar, né, todas as obrigações. Porém, teoricamente, hoje a gente vai fazer os 2 juntos. Vai duplicar. No primeiro ano vai ser horrível. Vai complicar para depois dizer que vai simplificar. Para esse início precisa de resiliência, de muito trabalho. E o planejamento também, né, porque se envolve essa questão que é importante do capital de giro, né, do fluxo de caixa, quando você tem um imposto que já vai ser retido, não vai estar no seu caixa, e um cenário econômico que também está um pouco desafiador, porque a gente vê a taxa de juros alta, o IOF mais alto, restrição no crédito, né? Essa questão do Banco Master também pode impactar bastante o mercado financeiro. E também o ano que vem vai ser um ano com mais feriados, vai ter uma Copa do Mundo, vai ter uma eleição, então vai ser um ano muito desafiador. Brasileiro é heróico. E a gente precisa estar preparado para isso. Com um planejamento feito. É verdade. E a gente está confiante, a gente está otimista, a gente sabe que, né, o país ele pode oferecer muito, né? Porém você tem que estar pronto para navegar nessas águas. Boa. O mercado sempre existe, os consumidores sempre existirão. Vão existir. Existe a indústria, existe o comércio, existe o consumidor, existe o varejo, existe o serviço, e tudo vai continuar funcionando. Sim. Quem vai vencer, quem vai ganhar, quem vai perder, quem melhor se adaptar a essas mudanças. Correto, doutor? Exatamente. Ninguém vai deixar de usar óculos, ninguém vai deixar de comer, consumir. Exatamente. Né? Quem vai consumo está aí. O consumo vai continuar existindo. A demanda existe. Sim. Agora a gente vai saber no futuro quem que vai suprir essa demanda. Perfeito. A pessoa que tiver mais eficiência. Resiliência, eficiência, né? Capacidade de se adaptar aos novos cenários. Porque o cenário não tem como lutar contra ele, já existe. Isso aí. Estamos no mercado de saúde, né? Então ele é menos volátil. Sim. A gente tem visto aí as crianças, os novos entrantes, né? E as pessoas envelhecendo, a população brasileira envelhecendo. Né? Eu mesmo preciso de um óculos de perto. Já denunciou que passou Parece dos 40. Parece 30, mas já passou dos 40. Então a gente sabe que dentro do nosso mercado, né? Acho que tem muitas notícias ruins aí no mercado externo, mas a gente sabe que a gente tem muita oportunidade. Né? Então é aquela questão que quem navegar melhor vai conseguir, né, se sair bem e passar esse período de crise. Doutor, falando de oportunidades, falando de riscos, o que um varejista, uma ótica, correria de risco de comprar de fornecedores duvidosos? O fornecedor duvidoso hoje vai ser um problema, né? Se eu compro do fornecedor, eu tenho que pagar o fornecedor. Sim. Ele vai ter que emitir a nota. Ele vai ter já o split payment, né, que a gente já falou, ele vai receber menos. Esse é um parceiro que pode ser que não dure muitos anos com você. Por quê? Ele já não está acostumado a pagar o imposto. Quando o imposto estiver sendo retido na fonte, pode ser que ele não possa te atender mais no futuro. Então, é interessante você ter fornecedores confiáveis, fornecedores que trabalhem bem o mercado, porque você vai poder fazer uma parceria longa com ele. Você vai poder criar laços com essa pessoa, com um fornecedor comercial de longa data. E isso é importante para o varejista, para a perpetuidade do negócio. Porque imagina, você tem um fornecedor que amanhã ele não está podendo mais te fornecer. Ele Quebrou, não tem assistência. O sistema bloqueou. O seu sistema bloqueou. E aí, como é que você faz? Você perde todo um fluxo de fornecimento, e aí como é que fica o seu planejamento? A gente está falando de planejamento o tempo todo. Então eu tenho que planejar bem de quem que eu vou comprar também. E uma dúvida, eu já ouvi falar que a Receita anda cancelando CNPJ, inclusive de empresas que têm continuamente praticado fraudes ou não pagam. É verdade isso? É verdade. Na verdade, as receitas estaduais têm suspendido e até cancelado as inscrições estaduais. Não emite mais nota. Não emite mais nota. Porque é o seguinte, existe um entendimento, porque
o sistema tributário, a visão tributária no Brasil, ela mudou ao longo dos anos. Antigamente, o tributo não era criminalizado a falta de pagamento. E com a evolução administrativa, né? Com a evolução do pensamento a respeito dessa matéria, entender o seguinte, que eu não pagar tributo, eu sonegar, eu estou deixando de aplicar na escola, na educação, no na hospital, saúde, em todas as áreas essenciais para a população. Então, ou seja, se eu pratico sonegação, é crime. Então, eu tenho, logicamente, o risco de ter ações de medida cautelares fiscais, cancelamento, suspensões de inscrição estadual até CNPJs. E aí, dentro dessa mesma evolução, aquela pessoa que não, eu declaro e não pago, eu só sou devedor. Eu sou inadimplente. Crônica. Aquele inadimplente, quanto mais. Quanto mais, tá. Já entendeu o seguinte, não, o inadimplente quanto mais, ele também desbalanceia o mercado, ele é um sonegador, porque ele vive com o dinheiro do imposto para financiar, mesmo que ele declare, se ele nunca paga imposto, ele é um sonegador. E por isso que está vindo protesto, negativação. Exatamente. Hoje, você não pagar o imposto, o fisco, tanto estadual quanto federal e até o municipal, ele te protesta. Entendi. E o protesto vai culminar no quê? No seu rating no banco de crédito. Sim, e aí vai te dar. Score. Ou seja, o seu score vai diminuir, então é um ciclo. Aquela história de que antigamente a empresa que pegava e fechava uma empresa, abria outra no CNPJ para continuar funcionando. Isso vai colar? Verdade, essa é uma pergunta importante. O tempo vai dizer se vai colar ou não. Na minha visão, eu acho o seguinte, cada vez mais difícil. Cada vez mais difícil. Um CPF por trás de um CNPJ. Exatamente. Você vai linkando. Vai linkando. E tem a questão do benefício do Simples Nacional, que alguém me falou que não poderia... Sim, se você tem um Simples Nacional, ficou em aberto, você não vai poder abrir outra empresa no Simples Nacional. O seu CPF vai estar brecado. Você ficou inadimplente no Simples Nacional, aí foi abrir outro, não deixa mais. Não vão deixar você abrir outra empresa no Simples. Isso já está acontecendo agora? Você já tem dificuldade, mas a partir do ano que vem, esquece, você não vai conseguir abrir. Então não consegue mais fazer aquele rodízio de empresas. E a tendência é que ocorra isso. O CPF, eles vão querer linkar o CPF à pessoa jurídica. Você abriu outra empresa, perfeito, você é sucessor da outra. É a mesma atividade, é o mesmo sócio. Mudou só o endereço? Não interessa. Você vai estar se enquadrando na hipótese de sucessão empresarial. Pessoal, o tema está muito gostoso, a gente ficaria mais horas aqui. Infelizmente, impossível esgotar esse assunto. Então, vocês que se interessarem por esse tema, comente. Talvez a gente possa agendar uma live para fazer perguntas, para vocês tirar dúvidas de vocês. A gente cria um grupo, então comente se vocês querem, é muito interessante. Estamos entregando ouro aqui, né, informação preciosa aqui. Sim, quente, atualizada. E vamos encerrar aqui, mas olha, assim, eu não quero desanimar ninguém, mas fazer errado vai custar muito mais caro do que fazer certo. Isso aí. Porque você fazer certo, você faz uma única vez, você calcule, coloque a margem, vai estar todo mundo no mesmo patamar, todo mundo vai ter que pagar imposto, todo mundo vai ter que fazer. Então, é melhor fazer uma opção de ir para a formalidade, ser sério e ter uma contabilidade, uma área jurídica muito bem blindada. Então, quando você está blindado, podem tacar pedra que ela volta, não é isso? Sim, não quebra, não tem telhado de vidro. Recomendações finais? Dicas finais? Dicas finais, doutor, um erro tributário, sim, às vezes bobo, que é fácil de evitar. Misturar despesa pessoal com despesa da empresa. Perfeito. Nunca pague contas da sua casa, da sua família, com dinheiro da empresa. Certo. Independente do tamanho da empresa. Independente do tamanho da empresa. A Receita Federal está de olho nisso, cada vez mais. E é muito comum as pessoas misturarem a conta corrente da empresa como se fosse da sua casa. Quer dizer que eu não posso mais viajar para Paris e botar aqui a gasto da empresa. A não ser que eu vá para uma feira. O supermercado. Se eu vou para uma feira lá para Silmon, para fazer uma pesquisa, eu posso lançar. Tá vendo? Sempre tem uma justificativa. Se você jogar a justificativa correta e gastar de forma correta, o que é importante é o seguinte: todas as despesas hoje que você não contabiliza, é importante agora contabilizar. Pega esse recibo de tudo. Porque isso a partir de amanhã vai dar crédito. Exato. Refeição na hora do dia de trabalho, né? Isso, exatamente. Okay. Uma dica parece boba, simples, né? Mas que pode fazer toda a diferença lá na frente, né? Exatamente. Sensacional. Então é isso, a gente termina aqui esse bate-papo. Acho que dá assunto para mais alguns episódios. Não sei se a gente vai conseguir fazer.
Talvez a gente possa fazer a nossa live se houver os interessados aqui. Então, se você gostou do conteúdo, curta aí, compartilha, comente com quem você conhece, quem está precisando de mais dicas, de tirar mais dúvidas. E nos despedimos. Muito obrigada, Obrigado, doutor Blake. Obrigado, Davi. Foi muito bom, satisfatório, gente. Gratidão a vocês por nos assistir toda quinta-feira. E esperamos vocês no próximo, que vamos falar de planejamento financeiro econômico 2026. Vai ser um tema também imperdível, gente. Complementar a esse, né? Dá joinha aí pro pessoal aí Valeu, de casa. até a próxima. Gente. Tchau, tchau. Fica com Deus. Obrigado.